Você sabe quais são os países mais corruptos do mundo e como isso impacta na vida das pessoas? E será que o Brasil está entre eles? Vejamos quais são esses países e como a corrupção está presente neles. Alô, YouTube e alô, Elisandro. Vê se vocês conseguem responder essas. Quanto poder tem a rainha da Inglaterra? Ou, como que a geografia atrapalha o avanço e o progresso do Brasil? Quais são alguns fatos surpreendentes da geografia do Brasil? Pois é, se vocês ficaram curiosos para saber a resposta dessas perguntas, dá uma pulada lá no canal do Plano Piloto. Lá a gente tem vários vídeos e podcasts toda semana sobre tudo, desde como que funciona o Brasil até outros países. Talvez algum de vocês deve conhecer o vídeo sobre a direita e a esquerda. Então vai lá conhecer outros. Só clicar no cartão que vai aparecer aqui ou ir no link da descrição do vídeo. Junto com o Elisandro, do Global Politic, bora entender melhor como funciona esse nosso mundo e descomplicar o complicado. Espero vocês lá. Valeu, Elisandro! A Transparência Internacional é uma organização não governamental com sede em Berlim, Alemanha, fundada em 1993 e que desde 1996 publica o Índice de Percepção da Corrupção, o IPC. O IPC classifica os países por seus níveis de corrupção conforme determinado por avaliações de especialistas e pesquisas de opinião. A organização geralmente define corrupção como mau uso do poder público para benefício privado. O índice de 2020, no qual nos baseamos, classifica 180 países e territórios em uma escala de 100, que significa muito limpo, a 0, que significa altamente corrupto. Nas melhores posições do índice, temos países como a Nova Zelândia, a Dinamarca, a Finlândia, a Suíça e Singapura, como os países menos corruptos do mundo. Já no outro extremo, temos os países considerados os mais corruptos do mundo e onde isso chega até mesmo a atrapalhar a vida da população de diversas formas. Vejamos quais são. 10. República Democrática do Congo. Localizada na região central do continente africano, por muitos anos foi conhecida como Zaire e também foi colônia belga até junho de 1961, se tornando independente após esse período e sendo também rebatizada com o nome de República Democrática do Congo, pelo qual é conhecida até hoje. Durante esse processo, o país enfrentou diversas guerras civis, golpes militares que apenas visavam o poder de pequenos grupos muito específicos, e passou anos sendo conhecida por encabeçar a lista dos países mais pobres do mundo. Por não contar com um exército numeroso e treinamento militar eficiente, precisou de ajuda de outros países para resolver seus conflitos internos, como a França e a Rússia, que enviaram homens de seus exércitos para conter revoltas e as próprias guerras civis que se estenderam desde a independência até a virada do século XXI. 9. Coreia do Norte. O problema da corrupção na Coreia do Norte é endêmico, ou seja, atinge toda a população em grande escala. Denúncias recentes que foram levadas à ONU via relatório revela que autoridades norte-coreanas extorquem dinheiro de civis que trabalham informalmente. Já o governo norte-coreano afirma que as denúncias contidas nesse relatório são fabricadas por desertores que ganham dinheiro para depreciar a imagem do país no exterior. Vale lembrar que a Coreia do Norte é presença constante no noticiário internacional, pelas condições supostamente precárias que a população é submetida a viver, e em outras polêmicas envolvendo o presidente do país, Kim Jong-un. 8. Líbia. Após a deposição e morte do ditador Muammar Gaddafi há quase 10 anos, uma lacuna no poder do país foi deixada e até hoje não foi definitivamente preenchida. Milícias extremistas, extremistas islâmicos e militares mandam e desmandam sem pudor algum. No país, há mais de 100 mil desabrigados e as guerras civis não cessaram, pelo contrário, persistem até hoje, deixando um rastro de destruição e morte. O petróleo é o principal produto do país e sua produção está à beira de um colapso.
já que os militares tomaram conta de Benghazi, a capital do petróleo no país. Nem a curto e muito menos a longo prazo há uma solução plausível para todos os conflitos que atingem o país. 7. Guiné Equatorial. O país africano, localizado na costa oeste do continente, passa por uma grave crise financeira, tendo auxílio do FMI para se reerguer. Mas as autoridades do meio alertam que há um problema muito mais grave que o econômico e a própria pandemia de Covid-19. A corrupção, que, segundo palavras de gestores do fundo, é uma pandemia no país e atinge todas as classes sociais. Medidas de combate de corrupção foram exigências do próprio órgão financeiro para que o país recebesse a ajuda necessária. Alguns juristas do país também afirmam que, embora haja legislação vigente, ela só fica na teoria, não é posta em prática. Embora em julho do ano passado novos acordos tenham sido ratificados ou realizados para extinguir o problema, lamenta-se a falta de abertura de uma Comissão Nacional Anticorrupção para que esses crimes sejam melhor investigados, ou que pelo menos haja uma investigação. 6. Sudão. Também é um país africano banhado a leste pelo Mar Vermelho. Em 2019, o presidente Omar al-Bashir foi condenado por 2 anos de prisão pelos crimes de evasão de divisas e enriquecimento ilícito. O ex-ditador foi deposto do poder em abril do mesmo ano, após autoridades terem encontrado 7 milhões de euros em sua residência. Pela legislação atual do país, uma pessoa maior de 70 anos não pode sofrer condenações. Portanto, ele cumprirá uma pena atenuada de 2 anos em um centro social. Por outro lado, a justiça confiscou os demais bens encontrados na residência. Ele também é acusado de crimes contra a humanidade por conflitos originados em 2003 na cidade de Darfur, que resultaram em 300 mil mortes e mais de 2,5 milhões de desabrigados e refugiados. Já que governou o país num regime de ditadura até 2019, completando 30 anos no poder. 5. Venezuela. Descrito por especialistas e organizações internacionais como o país mais corrupto da América Latina, a Venezuela é um ponto fora da curva, até mesmo no contexto regional. Isso porque, no país governado por Nicolás Maduro, a corrupção é considerada endêmica e nas últimas décadas foi responsável pelo desvio de quase 500 bilhões de dólares. Isso é várias vezes o valor do PIB do país e a prática é apontada como uma das responsáveis pela crise venezuelana, pois muitos dos desvios ocorreram na PDVSA, o que corroeu a sua produção de petróleo e através de fraudes no sistema de distribuição de divisas para a importação de produtos por meio de compras que na verdade nunca aconteceram. Atualmente, o país é considerado uma cleptocracia, com agentes públicos de todos os níveis buscando sempre levar alguma vantagem. 4. Iêmen. Neste país que está em guerra civil há mais de 6 anos e a qual já custou a vida de pelo menos 230 mil pessoas, cerca de 80% da população depende de ajuda para sobreviver, enquanto enfrenta a pior crise humanitária do mundo, de acordo com as Nações Unidas. A corrupção e o desperdício de fundos de ajuda não são atribuídos a nenhum dos lados do conflito, e tanto as milícias Houthi, aliadas com o Irã, e o governo legítimo são acusados de lavagem de dinheiro e desvio de fundos, de acordo com especialistas da ONU. O governo do Iêmen está envolvido em práticas de lavagem de dinheiro e corrupção que afetam negativamente o acesso a alimentos adequados para os iemenitas, em violações de direitos à alimentação, afirma um relatório apresentado ao Conselho de Segurança da ONU. Neste contexto, é notório o caso de ajuda da Arábia Saudita, que depositou 2 bilhões de dólares de ajuda humanitária no Banco Central do Iêmen para a compra de alimentos, sendo que quase 500 milhões deste montante foram desviados para contas de empresas locais por meio de lavagem de dinheiro. 3. Síria.
O país que está em guerra civil desde 2011 é um dos mais corruptos do mundo na atualidade, pois o conflito parece ter agravado o cenário. Se antes da guerra o país já era apontado como extremamente corrupto, com casos como o de um primo de Assad que controlava até 60% da economia, na atualidade a situação atingiu um novo patamar. Isso porque o regime montou um sistema de corrupção e subornos a nível internacional, onde os refugiados precisam pagar milhares de euros ao regime para visitar seus parentes na prisão ou simplesmente para saber notícias de parentes desaparecidos. Além disso, existe também uma complexa rede de empresas em paraísos fiscais, muitas delas à margem das leis, cujo objetivo é financiar as forças de segurança do regime durante o conflito, uma situação que não deve mudar enquanto a guerra não tiver fim. 2. Sudão do Sul. O Sudão do Sul é um país que tornou-se independente do Sudão em 2011, mas que possui um autogoverno desde 2005. No entanto, este jovem país nasceu como um dos mais corruptos do mundo, com a corrupção afetando praticamente todas as esferas do poder público. E nem mesmo as forças armadas passam incólumes a isso, sendo comum que oficiais roubem os salários de soldados ou que tenham batalhões de soldados fantasmas, que só existem no papel e que servem para que estes se apropriem dos valores que estariam sendo pagos. Outros casos que merecem destaque são os desvios de recursos que seriam destinados à compra de alimentos, sendo que a maioria do dinheiro termina nas mãos de empresários, políticos e funcionários públicos, com empresas de fachada abertas poucos dias antes das licitações. 1. Somália. A Somália é o país mais corrupto do mundo e praticamente tudo o que ocorre nos países citados anteriormente ocorre na Somália, mas em níveis bem maiores. O país é considerado por vários especialistas internacionais como um estado falido, ou seja, que não consegue prover o mínimo para sua população. A corrupção é endêmica em todos os níveis do governo e da sociedade, a tal ponto que várias instituições mal funcionam, como, por exemplo, o poder judiciário do país, totalmente subordinado às vontades políticas e cujas decisões muitas vezes são simplesmente ignoradas pelas autoridades. Outro caso que merece destaque é o da polícia, cuja existência não garante qualquer segurança. As empresas, a ponto delas precisarem negociar com grupos violentos ou montarem seus próprios grupos armados para sua segurança. Nas Forças Armadas, a situação não é diferente, com oficiais inflando o número de soldados e recebendo os pagamentos, além de montarem grandes esquemas para superfaturar as rações militares. Já os desvios de dinheiro público são tão extremos que, em um caso divulgado em anos recentes, cerca de 80% dos recursos do Banco Central da Somália se destinavam a pagar regalias privadas de políticos e de funcionários públicos. E neste contexto, a população sofre com um Estado praticamente inexistente, que deixa espaço para grupos armados que cobram impostos e praticam atos de pirataria na costa do país. E o Brasil? Embora a percepção dos brasileiros quanto à corrupção política tenha aumentado nos últimos anos, o Brasil não ocupa uma posição de destaque nesse ranking, não figurando entre os países mais corruptos e estando ainda bem longe dos menos corruptos. Na verdade, o Brasil ocupa um campo médio, dividindo a posição de número 94º com países como Peru e Cazaquistão, o que está bem longe do ideal, mas ainda está distante da realidade dos países mais corruptos do mundo. Obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Se gostou, deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para que nós possamos produzir mais vídeos como esse. Até o próximo!